Boa noite a todos, sejamos bem-vindos a mais esse encontro com o Evangelho de Jesus, que possamos nos desligar das nossas ocupações do dia de hoje e levar os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo ao Mestre a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pedindo a Ele que adentre em nossos lares, que espalhe suas luzes de paz, de harmonia, em todos os ambientes do nosso lar e envolvendo todas as pessoas com quem compartilhamos os espaços em nosso lar, para que todos nós possamos estar higienizados, harmonizados, tranquilos e serenos em Jesus, para poder então receber a palestra que a Mônica preparou para nós nessa semana, que possamos absorver esse conteúdo e, sobretudo, praticar no nosso dia a dia. Vamos envolvendo a Mônica em bastante serenidade, harmonia, para que ela possa, então, trazer para nós aquilo que ela preparou para hoje. Que possamos permanecer em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Então, que todos nós possamos sentir essa paz de Jesus nos envolvendo. E agora na preparação, o Mário falou, né, que podemos aplicar, então, no dia a dia. E na verdade, a história que eu escolhi para hoje fala isso do nosso dia a dia. Semana passada, eu estava lendo um livro, Jesus, Divino Amigo, do espírito Irmão Virgílio. E a primeira história, né, desse livro, mexeu muito comigo, porque me fez lembrar de muitas passagens no Evangelho, mas é uma história que nós podemos tirar assim conhecimento, lições, né, de tantas coisas, sobre a bondade, sobre a resiliência, sobre a gratidão, sobre a esperança, sobre a misericórdia, o arrependimento, a maldade. Nossa, mas o que mais, né, me chamou a atenção é sobre isso, né, sobre o que nós podemos fazer no cotidiano com os ensinamentos que nós aprendemos de Jesus. E nisso, eu recordo duas passagens que estão no Evangelho de Mateus, uma lá no comecinho, no capítulo 7, que todo mundo lembra disso, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E nós vamos pensando nessa frase, e se continuarmos a ler o Evangelho de Mateus, quando chega lá na frente, ele vai falar como se estivesse explicando o que é a vontade, então, não é, de Deus, do Senhor. E ele diz assim, né? Porque tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me hospedaram. Eu estava nu e me vestiram. Eu fiquei doente e me visitaram. Eu estava na prisão e foram me ver. E Jesus afirma, então, nessa passagem, que toda vez que nós ajudamos o necessitado, é a próprio Jesus que nós estamos ajudando. Então, a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, implica, pensando nesses dois ensinamentos, que não é apenas falar, mas é, sobretudo, agir. E todos nós entendemos isso, não é? Que temos que agir. Mas essa história, né, que eu falei, que eu li, que mexeu demais, né, dos aspectos dela, acho que cada um de nós vai ser tocado de um ensinamento, mas é que faz pensar se realmente nós estamos agindo como deveríamos.
Mas então vamos uma historinha, né, para vocês entenderem. Então, é interessante que é uma história que o Espírito narra, que aconteceu assim já nos anos 2000 e tanto, e aqui na cidade, muito pertinho. Então, nós parece que conseguimos viajar também, não é? Pelos lugares que ele fala. E tudo aconteceu numa noite em São Paulo que chovia muito. Na verdade, aquelas noites de verão que cai aquela tempestade que alaga tudo, que traz transtorno para a população. Então, fui numa dessas noites. E ali na Baixada do Glicério, que enche de água, estava uma senhora muito idosa, moradora de rua, chamada Josefa, e ela estava ali pegando, né, latinhas de alumínio para reciclagem. Ela pegava papelão também, na verdade, que é a única fonte de renda dela para ela poder comprar um prato de comida ou remédio para aliviar as dores de cabeça terríveis que ela tinha. Ela não conhecia muito bem aquele bairro e a chuva pegou de surpresa. Então, quando começou a chover, aquela tempestade toda, ela se abrigou no primeiro lugar que apareceu. E ali, quem conhece, tem partes que são bem assim, escuras, né? Pouca iluminação, lugares até perigosos. Muita parte dali da Baixada que sofre inundação, porque muito lixo, lixo entope a boca de lobo. E ali nesse cenário todo, a dona Josefa, então, correu e se alojou sobre a marquise de um prédio antigo. E ali, quando estava abrigada da chuva, ela orou agradecendo a Deus por ela ter achado um abrigo. E pacientemente aguardou que a chuva melhorasse, para ela poder voltar para o centro da cidade, porque ela tinha um compromisso importante lá. Mas a tempestade não passava. E era tanta água que os bueiros, porque estavam entupidos, não davam conta. E a situação começou a piorar, porque o córrego lá perto transbordou, os bocas de lobo cheias, aquelas ruas se transformaram em rios e a correnteza tomou conta da rua. Assustada, a dona Josefa tentou sair daquele local e naquela correria, na aflição, ela escorregou e foi arrastada pela enchente. E no momento que ela era arrastada, aquela água envolvendo toda, ela pressentiu que o momento dela tinha chegado. Mas antes que a sua consciência apagasse, ela, como que num filme, recordou as últimas horas da sua existência. E ela lembrou daquela manhã, quando ela estava ali no centro da cidade. E ali ela presenciou uma cena que tocou muito o seu coração. Ali naquela região, provavelmente próxima ali a 25 de março, um senhor estava deitado, aquela parte ali, né, de grande circulação, e ele estendia as mãos ali, e num pedido comovente ele dizia: em nome de Jesus, me dê uma esmola, pelo amor de Deus, me ajuda. E ela olhou aquela cena, ficou tão condoída, e a maioria das pessoas passavam ali e olhavam assim de lado aquele homem que tinha uma aparência assim até repugnante, não é? Todo assim sujo, com aquelas trapos, com faixas enroladas ali numa bandagem coberta de sangue, não é? Que parecia, né, dava a impressão das pernas todas feridas. E uns passavam indiferentes, outros jogavam uma moedinha assim de longe, não é? E ele tinha uma fisionomia tão sofrida, que a dona Josefa se emocionou muito, porque ele não parava, né? E pedia: pelo amor de Deus, me dê uma ajuda, me dê uma esmola, por favor, em nome de Jesus, em nome de Deus. E aquela moradora de rua teve tanta pena daquele homem, que implorava pela misericórdia das pessoas em nome de Deus. E ela, nesse momento, ela pensou como ela era feliz. Porque, embora aquela dificuldade toda dela, a saúde precária, as pernas já envelhecidas, com muita dor, mas ela conseguia ainda caminhar e ir para onde ela queria. Ela procurou, então, naquela bolsinha dela surrada, não é?
se tinha algum dinheirinho, e ela pensou que ela ia almoçar naquele restaurante que tem ali, bem baratinho, né, que você comia por R$ 1, e talvez ela conseguisse também comprar uma refeição e trazer para aquele homem. E assim ela fez. E nesses lugares a fila é enorme, né? E ela ficou um tempão ali, pacientemente, percebendo os olhares assim de irritação de alguns, repugnância de outros, não é, que viam aquela mendiga ali. Mas ela entrou, sentou, ninguém quis sentar ao seu lado, mas ela não se importou. Ela fechou os olhos e orou a Deus agradecendo pela refeição. Não se importava com a repulsa daquelas pessoas diante da sua aparência. E ela almoçou em paz, porque a paz estava no coração dela. Quando ela terminou, ela voltou para o balcão e pediu uma marmita para a viagem. Mas na hora que ela pediu, ela foi tão maltratada pela atendente que aos gritos dizia para ela assim, que não tinha marmita lá, coisa nenhuma, que quem era ela para estar querendo levar uma marmita? Nossa, falou um monte de impropérios. E a dona Josefa, pela própria situação dela, já estava acostumada para as humilhações. E uma coisa que ela aprendeu na rua foi a ter humildade diante de qualquer pessoa e jamais responder ou afrontar alguém. Que lição sábia, né? Que todos nós precisamos aprender. Mas ela também aprendeu a ouvir em silêncio e a não desistir facilmente. Por isso, ela respirou fundo, que a causa era nobre, e foi lá. E falou assim para a moça, olha, me perdoa a insistência, eu sei que a senhora tem razão, que vocês não servem marmita para viagem, sim, mas não é para mim, eu quero comprar uma refeição para o senhor inválido, ele não pode caminhar, ele está precisando de tanta ajuda. E ela foi assim insistindo, falando os seus motivos, mas aquela mulher, ela ficou cada vez mais irritada. Então aquela atendente descontrolada enxotou a dona Josefa dali. E a dona Josefa então abaixou a cabeça, não é? Orando, assim, chorando muito, e saiu. A pior coisa que o ser humano pode enfrentar na vida, não é? Nossa, é uma indiferença dessa, é a insensibilidade, é a falta de bom sentimento, é a dureza do coração. Então, imagina assim, o impacto, né? Como aquilo machucou aquela mulher. E assim ela chegou na rua e sentou ali na calçada e começou a chorar. Nossa, não tanto pela humilhação, pela sua dignidade ser ferida, mas pela querer tanto ajudar aquele homem, mas ela não se deu, então, assim, chorar não vai adiantar nada, né? Então ela olhou e falou assim, bom, dinheirinho que eu tenho, quem sabe eu consigo comprar pelo menos um lanchinho, alguma coisa, um salgadinho, para levar para aquele homem que precisa tanto. E assim ela estava enxugando as lágrimas, levantando, quando ela escutou alguém chamando. Pss, pss, pss. Ei, minha senhora, por favor. E aí ela voltou e ficou surpresa, porque quem estava chamando era a mocinha que estava ajudando aquela atendente que foi tão grosseira com ela. E aí ela pensou, ah, meu Deus do céu, o que mais será que aconteceu, né? E aí a moça chegou, mas com um sorriso no olhar, e falou assim, olha, minha senhora, assim, perdoa minha colega de trabalho, ela está passando por uma situação tão difícil, está estressada, ela não devia descontar as frontalidades dela, assim, em cima dos outros, né? Ela está agindo assim, sem controle nenhum, e não é só com a senhora, não, com todo mundo, mas com a senhora foi muito pior. Mas eu ouvi o seu pedido e eu separei uma marmitinha para a senhora. Nossa, a dona Josefa ficou tão comovida, tão emocionada, não é, com o gesto de bondade daquela moça que naquela hora parecia assim um anjo enviado do céu. E ela pensou, puxa, tem tanta
Tanta gente endurecida, embrutecida, apática, mas como também tem pessoas boas, generosas, que têm compaixão, que têm alguma coisa de boa para oferecer para alguém. E no ímpeto, ela quis beijar as mãos daquela mocinha benfeitora, mas a moça não permitiu. Ela também quis saber qual era a religião daquela menina. E a jovem não quis dizer. Ela apenas falou que era cristã e que procurava seguir os ensinamentos de Jesus. Que ela não se importasse, assim, com os rótulos religiosos, porque o que era importante, na verdade, era entender a maior lição que Jesus deixou: amar uns aos outros, como ele nos amou, porque todos nós somos irmãos diante de Deus. E aquela mulher de rua, maltrapilha, rebaixada, naquele momento, ela se sentiu respeitada. Alguém que a chamava pelo nome e que a considerava irmã diante de Deus. A dona Josefa não lembrava há quanto tempo ela não tinha sido assim tão bem tratada e tão feliz. Como ela estava sendo recompensada, porque ela orava muito, que Jesus não a desamparasse. E naquele momento ela sentiu o amparo de Deus. Aquela marmita era um presente valioso, mas mais que a marmita, o maior presente que ela estava recebendo era o respeito e as palavras daquela jovem tão cheia de carinho, de ternura, por ela, uma pessoa tão sofrida. E mais ainda, aquela jovem, num ímpeto, num gesto espontâneo, ao se despedir, abraçou a dona Josefa e deu um beijo no rosto dela. As pessoas que passavam por ali e viram aquela cena não entenderam como uma jovem assim bem vestida, bonita, de boa aparência, estava abraçando uma pessoa assim com um aspecto tão desagradável, né? E imaginem que alguns frequentadores daquele restaurante popular, aquelas pessoas também em situação de penúria, alguns outros até moradores de rua até, reconheceram aquela funcionária e ficaram indignados. E entre si comentavam que iam reclamar da administração, porque olha aquela moça ali abraçando uma mendiga, e se ela entrasse e não lavasse a mão, desinfetasse a mão, ela poderia contaminar a refeição. E fora outros comentários ali. Mas a jovem Janete e a dona Josefa, elas estavam numa outra sintonia vibratória e nem se davam conta daqueles comentários maldosos que estavam ali ao redor delas. Se despediram e cada uma seguiu o seu caminho. A dona Josefa foi rapidinho ali para a rua onde estava aquele homem que insistentemente repetia, não é? Aquele refrão e mostrava ali a sua perna cheia de sangue ali nas ataduras. Uma ajuda, pelo amor de Deus, uma moeda, um amparo por amor de Cristo. E condoída, ela se aproximou, porque ela sentia na carne o desprezo, a situação difícil, né, daquele homem. E aí já estava anoitecendo, né? E ela disse: oi, meu senhor, eu fiquei tão impressionada com o seu pedido em nome de Jesus, e eu acredito que o senhor está falando desse jeito porque o senhor tem tanta fé, e eu acredito também que aos olhos de Deus o senhor é uma pessoa perfeita. Você não tem doença, porque Deus nos ama do jeito que nós somos. Olha, eu trouxe uma marmita para o senhor. E aquele homem olhava para ela, e quando ele estendeu a marmita para ele, ela ficou surpresa com a reação daquele homem. Ele, num gesto impetuoso, agressivo, começou a gritar: sai de perto de mim, sua mendiga molambenta! Vai embora, vai para outro lugar! Esse lugar aqui é meu, se vaza, se manda, se manda!
E a dona Josefa não entendia o porquê de tanta agressividade de um companheiro morador de rua. Por que ela estava agindo daquela forma? E ela tentou explicar que ela não estava ali para roubar, né, o lugar de esmola dele. Ela queria só dar uma refeição para ele. E ela, olha, vim trazer uma refeição. E ele, ai, vai para o inferno, não quero saber da sua refeição. Vai, sai daqui que você está atrapalhando o meu trabalho. Atrapalhando o trabalho? Mas que trabalho? E ela pensando nisso, chocada, ela ali, espantada, não saía do lugar. E aí ele levantou, empurrou ela para longe, diante ali de todo mundo que estava andando na rua e gritava, você está vendo? Está feliz agora? Está satisfeita? Tá? Eu não posso mais ficar aqui. Você estragou meu ponto. Pegou a muleta e saiu praguejando. Gente, a pobre mulher não sabia o que fazer. Se afastou ali, foi para um beco ali e começou a chorar. Mas o que eu fiz de errado? Eu só quis ajudar. E assim, nessa situação, ela chorando, ela escutou uma voz que vinha lá do fundo do beco, que dizia assim, não chora não, eu vi tudo o que aconteceu. Aquele sujeito é realmente muito estúpido. Ele é um malandro, um espertalhão, que não merece a menor consideração de ninguém. E ainda utiliza o nome de Deus para pedir esmolas. São pessoas assim que fazem muitos desconfiarem dos verdadeiros necessitados. E a dona Josefa olhou surpresa para aquele homem que falava ali daquele jeito, não é? Com um capuz assim, escondendo o rosto. Ela ficou até com um pouco de medo. Era um miserável como ela, ali amontoado naquele monte de papelão e de saco. E ela, mas sentiu no tom de voz dele algo assim suave. Então ela responde, olha, eu não entendi o que aconteceu. Por que aquele homem me agrediu? Eu não consegui uma marmita para que ele pudesse se alimentar. Eu consegui, assim, que na verdade, assim, eu consegui nessa marmita, eu queria dar algo para ele comer, mas nada, ele não quis nem saber, me enxotou. Ai, ó, conheço esse homem faz tempo. Infelizmente, ele é um oportunista que vive esmolando e fez disso o seu meio de vida. Ele não precisa de nada disso, não. Ele tem até casa para morar. Mas eu vi a perna dele envolta de ataduras, cheia de sangue. Isso é uma artimanha que ele usa para sensibilizar as pessoas. Ele molha as bandagens em sangue de frango, enrola na perna para parecer que ele está com problema, que ele está cheio de ferida ali, vazando. É golpe. Meu Deus do céu, eu não posso acreditar nisso que eu estou ouvindo. Mas é a mais pura verdade, minha senhora. De vez em quando ele muda de lugar para não ficar muito conhecido. Mas eu estou na rua há muitos anos e conheço bem a figura. É um pedinte profissional. E deve valer a pena, né? Porque, do contrário, ele não estaria mais fazendo isso. E, inconformada, a dona Josefa não podia acreditar no que estava acontecendo. Era inadmissível uma pessoa abusar da boa vontade das criaturas em nome de Deus. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. E aquele rapaz, aquele homem, né, na verdade, disse para ela que é por isso que ele ficou furioso, porque ela tinha estragado o ponto mais rentável dele. E agora ele ia precisar de encontrar um lugar bem longe para enganar as pessoas, porque ali todo mundo viu o que aconteceu. E aí a dona Josefa repetia, meu Deus, como podem desrespeitar assim o nome de Cristo e o nome de Deus? E quando ela falou isso, aquele outro mendigo ficou um tempinho em silêncio. E depois ele respondeu, infelizmente, isso é muito mais comum do que pode parecer. Muitos falam que amam Deus, que amam Jesus, mas tudo isso, ó, da boca para fora. Muitos daqueles que batem no peito e clamam pelo nome do Senhor são os primeiros a desrespeitar o nome de Deus. Sem contar esses falsos profetas, esses religiosos de fachada,
que utilizam como ele os nomes, né, de Jesus para enganar as pessoas crentes e se dar bem no mundo de César, viver às custas das riquezas dos outros. Minha senhora, nós vivemos os finais dos tempos. E a dona Josefa ficou impressionada, porque aquele morador de rua demonstrava muito conhecimento. E se apresentam: olha, meu nome é Josefa, qual é seu nome? O senhor parece ter tanta sabedoria, tanto conhecimento. E aí ele tira o capuz e se apresenta: olha, meu nome é Alcides. Mas não se impressiona não, porque eu já fui pastor de uma igreja. Eu usei o meu conhecimento também devidamente. Eu também abusei do nome de Deus. Eu enganei as pessoas, eu ganhei muito dinheiro, subi na vida material, me deixei levar pelo orgulho e servi mais ao mal do que a Deus. Mas Deus é nosso Pai misericordioso e via tudo, apenas me dando um tempo para aprender. E finalmente chegou o dia que eu me arrependeria e sofreria amargamente por tudo aquilo que eu fiz de errado. Eu não sou daqui de São Paulo. Eu estava voltando para minha terra, no meu carrão importado, para visitar meus parentes. Na verdade, eu queria me exibir para os amigos, para os parentes, mostrar o meu sucesso. Mas no caminho, aconteceu um terrível acidente. Deus me poupou porque eu ainda não havia cumprido minha tarefa aqui na Terra. Mas eu perdi tudo o que eu mais amava na minha vida. A minha mulher e a minha filhinha de 5 anos. A minha razão de viver. Diante da dor, do desespero, eu compreendi que para recuperar a minha vida, eu precisava sofrer na carne, com a perda dos valores mais sagrados. Não adiantou nada os outros pastores, os companheiros da igreja, tentarem me consolar. Não, nada me consolava. Eu fui para a rua, precisava morar nas ruas, porque nada mais tinha sentido na minha vida. E no fundo eu preciso confessar que foi aqui, na rua, nas sarjetas, nos becos, que eu me encontrei. Hoje eu não tenho onde dormir, minha condição é precária. Apanho papelão, latinha, ferro, para poder comprar um pouquinho de alimento. Mas eu sinto que aos poucos eu estou recuperando a minha dignidade. E eu agradeço muito, mas muito mesmo a Deus, que permitiu que eu pudesse me restabelecer. Que pela dor eu pude aprender que eu não sou nada diante da misericórdia divina. Hoje, todo dia, eu louvo a Deus, de coração agradecido. Na igreja, as pessoas dizem que quando morremos, nós ficamos adormecidos até o dia do julgamento final. Mas aqui na rua não foi isso que eu senti. Porque quando eu estou em oração, eu percebo nitidamente, aqui na minha frente, a presença da minha mulher e da minha filhinha, que me confortam, que me consolam. Por isso eu entendi que amar a Deus não é simplesmente guardar a palavra, mas amar e respeitar o próximo. É aprender a respeitar, a perdoar os desafetos. Finalmente eu aprendi que amar a Deus, apesar de todas as dificuldades, é encontrar condição de estender a mão àquele que está numa situação mais difícil que a nossa. E, principalmente, utilizar o conhecimento do Evangelho para consolar os aflitos e aqueles que mais precisam. Quanta lucidez! E Dona Josefa, encantada com as palavras de Alcides,
queria ficar ali o tempo todo. E ela pensava, puxa, até que alguém que disse que abusou da palavra, agora era ali um servo humilde. Ele era ali um servo de Jesus. E ele olhou para aquela marmita e ofereceu a marmita para ele. E ele aceitou de bom grado, porque até aquela hora ele estava sem comer. E Dona Josefa, então, agradeceu a Deus toda aquela confusão, porque foi graças àquilo tudo que ela conheceu aquele homem que estava dando para ela esperança. Ela sentia tanta falta da palavra de Deus, ela tinha tanta vontade de entrar numa igreja, de orar, mas como, nas condições dela, toda assim maltrapilha, ela seria expulsa de qualquer lugar. Mas as palavras de Alcides tocaram tanto o seu coração. E é para isso que serve o conhecimento de Jesus. O Evangelho de Jesus está aí para isso, né? Para iluminar, para confortar todos os que buscam uma palavra de esperança. Alcides tinha consciência que utilizou mal o conhecimento, mas sabia que nunca era tarde para recomeçar. E aí ele falou para Dona Josefa que ele tinha esperança de um dia falar de Jesus com muito mais alegria, com autoridade, porque ele verdadeiramente encontrou Jesus quando ele caiu no fundo do poço e Jesus estendeu as mãos e o resgatou. Ele agora tinha noção, tinha compreensão do que significava o amor de Jesus por nós, mas também o amor dele por Jesus. Porque o verdadeiro amor não condena, consola. Não julga, mas resgata. Não critica, mas enaltece. E Jesus ama todos nós, indistintamente. Mas a maioria de nós ainda não compreende a verdadeira essência do amor cristão. Mas Dona Josefa precisava ir embora, precisava coletar mais latinhas, e disse que assim, bem mais tarde, ela voltaria para escutar um pouquinho mais de tudo aquilo que aquele homem tinha a dizer. E ele ficou muito feliz e falou, olha, vem assim, mas eu vou te levar então para o lugar onde eu vou dormir hoje, onde outras pessoas pobres, mas de bem, estão reunidas. Nós nos unimos porque ainda tem muitos malfeitores nas ruas, usuários de droga, pessoas que querem bagunçar. Então, nós nos reunimos num outro cantinho ali e eu fico muito feliz porque aqueles que estão lá querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem encontrar Jesus. E eu sinto que eu consigo levar conforto a essas pessoas. E Dona José combinou. Tudo bem. Então, mais tarde eu venho aqui e o senhor me leva nesse lugar. E quando se despediram, o Alcides disse, Josefa, lembre-se, Jesus te ama. A senhora é filha de Deus. E aconteça o que acontecer em sua vida, nunca deixe de confiar no Senhor, porque Ele confia em cada um de nós. Neste mundo ou na outra vida, Deus nos reserva as glórias do seu amor infinito. Vai com Deus, minha irmã. Essas foram as últimas palavras que a Dona Josefa recordou antes de perder a consciência. Perdeu a noção do tempo no meio daquela água toda. E assim a morte a levou. Ela acordou assim atordoada, observando que mãos de luz se estendiam para ela, afastando-a daquele corpo que estava ali sem vida. Ela ainda se sentia sufocada pela falta de ar, mas antes que perdesse novamente a consciência, ela ouviu uma voz que parecia de um anjo, que confortava seu coração e da qual jamais esqueceria.
Acerena seu coração, minha querida Josefa. Confie em Jesus. A sua existência terrena chegou ao fim. E agora você vai repousar nos braços de Jesus. Sua vida foi cheia de luta, de dificuldade, mas você foi vitoriosa. Você compreendeu e exercitou o verdadeiro amor do Cristo. Seja bem-aventurada e venha para a alegria de Deus. Cada um de nós pode ter uma parte que se apegou mais, né, do ensinamento desse relato. Nós hoje passamos por um mundo tão conturbado, tão cheio de conflitos, as situações são tão desafiadoras, e essas dificuldades, as dores, não são castigo, mas são um convite de Deus para que nós mudemos o comportamento. Um convite para que nós possamos agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que Jesus que nos ensinou a justiça, a tolerância, o amor. Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é a paz que nós tanto precisamos. E nós sempre recorremos a Ele, não é? Nos momentos de aflição. Mas essa lição também nos mostra que Jesus também recorre a nós para que, independente da nossa situação, nós também possamos ser o amparo do aflito. Que nós também sejamos, né, esse exemplo de todos desses personagens. Que possamos ser aquele que vai aplacar a fome, dar a roupa, dar a acolhida. Os exemplos dessa história, cada um, né, sozinho eles já falam muita coisa. Então, o meu desejo é que cada um de nós possa refletir nos acontecimentos cotidianos do nosso dia a dia. Que nós possamos observar a nossa postura, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e realmente fazer uma reflexão se nós estamos seguindo os passos de Jesus ou apenas amando Jesus com os lábios. Muita luz para todos nós. Que assim seja. A doutrina espírita nos ensina dois caminhos. Mas os dois caminhos começam no mesmo lugar, no Evangelho Redentor de Jesus. Nós podemos estudar o Evangelho de Jesus, aprender e nos acharmos profundos conhecedores. Nós podemos estudar o Evangelho de Jesus e vivê-lo, acreditando que ainda temos muito que aprender no Evangelho. Então, a doutrina espírita diz exatamente o que nós ouvimos. Uns dos que se aproximam, que não são tantos, uns estudam, falam, capítulo, versículo, tudo. Outros vivem. Então, que possamos viver o Evangelho em nossos lares, nos locais de trabalho, entre amigos, conforme a Mônica trouxe essa belíssima lição dos nossos dias. Agradecemos a Jesus por esse momento de estarmos reunidos em seu nome, a Mônica, pelo preparo e pelo comentário que fez.
que esse conteúdo possa ser bem assimilado e que possamos vivê-lo todos os dias por onde passarmos. Jesus, amigo, permita que possamos reunir os nossos sentimentos mais qualificados e que, em formas de vibrações, possamos compartilhar esses sentimentos nos nossos lares, iluminando-os por inteiro, para que luzes de paz, harmonia, respeito, carinho, amor e fraternidade brilhem em todos os cantos dos nossos lares e envolvam cada um daqueles com quem compartilhamos a vivência em nossos lares. E assim possamos estreitar cada vez mais os nossos laços de família. Levamos esta mesma vibração, Jesus, para o nosso Brasil, iluminando-o por inteiro, em luzes de paz e de harmonia, que possamos compreender um ao outro, respeitar um ao outro e viver em harmonia, seguindo os teus ensinamentos de fazer ao próximo aquilo que queremos para nós. Que sejamos uma fraternidade única na luz, na paz, na compreensão e no amor. Estendemos essa vibração para todos os que governam nos diferentes poderes, que possam ser tocados nos seus corações, nas suas mentes, para a compreensão da importância das funções que desempenham, conforme os teus ensinos, Jesus. Que não caiam nas tentações que a vida material acaba arrastando, mas que sejam valorosos representantes do teu grande trabalho, Jesus, da tua grande seara, em servir sem se importar a quem, em fazer o melhor sem olhar a quem, em contribuir para a expansão da luz e da paz. E assim, Mestre amado, permita possamos finalizar o nosso encontro nesta noite, pedindo ao Senhor que possamos nos dispersar em paz e que possamos permanecer com essa paz até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.